século XXI traz a marca da mudança comportamental. E o Conexões Criativas vai falar de felicidade, educação financeira e medicina preventiva. E como nós podemos nos conectar com tudo isso. Você tem plano de saúde? O médico Tanguy Frisso afirma que a maioria de nós contrata mesmo plano de doença, em que mais usamos quando ficamos doentes. Preocupado com isso, ele tem se dedicado a fazer uma série de palestras sobre saúde e medicina preventiva e para divulgar o seu plano Medicina Lifestyle. Dr. Tanguy, em sua palestra, o senhor disse que a gente está vivendo agora um momento da mudança comportamental. O século XXI é o século da mudança comportamental. Isso é um desafio para a humanidade, imagino. Um desafio em todos os sentidos, Ivana, principalmente porque a gente antes tinha muita norma rígida. E assim, essa liberdade que veio principalmente com o conhecimento da gente comer o que quer. Quando a gente era criança, às vezes não podia comer tudo que queria. Se você quisesse comer doce, não tinha essa facilidade, iogurte, chocolate, tudo. Só que nossas crianças, elas têm total liberdade para comer isso daí. Então assim, uma das coisas que a gente vai ter que ensinar de volta ao ser humano é usar adequadamente essa liberdade. E isso é mudança comportamental. E eu falo o seguinte, existe uma forma importante de você dar poder para a pessoa. Hoje a gente vive uma era que todo mundo fala, eu quero ser empoderado. Como você empodera uma pessoa? Dando informação, dando conhecimento. Só que a gente tem muita informação na internet, né? Só que às vezes muita informação contraditória. Por exemplo, ovo faz bem, ovo faz mal. Então assim, um dos grandes objetivos da minha palestra é desmistificar, mas trazer informação embasada em conteúdo científico, mas principalmente trazendo moderação, trazendo equilíbrio, que é uma palavra que falta muito para as pessoas hoje em dia. Qual é a essência da medicina lifestyle? O que é uma forma de medicina preventiva? Como é que ela funciona? Sim, a medicina lifestyle, e até uma coisa interessante que eu falo, qual é a diferença de prevenção e promoção de saúde? Prevenção seria você evitar as doenças. Promoção de saúde é você promover a sua saúde. A medicina lifestyle é um movimento que vem ganhando muita força, principalmente depois de um estudo canadense de 1974, chamado estudo Lalonde, que eles viram que o que fazia uma pessoa viver mais e melhor, 60% era o seu estilo de vida, 20% era a sua genética, 15% os fatores ambientais e 5% apenas os cuidados médicos, os cuidados na área de saúde, ou seja, o seu estilo de vida é 12 vezes mais impactante na sua longevidade e na sua qualidade de vida do que qualquer cuidado da área de saúde. Então a gente precisa fazer o quê? Fazer com que as pessoas entendam que o estilo de vida delas é que vai fazer com que elas fiquem mais saudáveis, e aí eu trabalho os 4 elos da saúde, que é atividade física regular, alimentação, sono e controle emocional. E aí a gente, nesses 4 elos, a gente trabalha o equilíbrio, um elo fortalecendo o outro, ajudando a minimizar os pontos fracos, que a gente diz, e aí a pessoa ela consegue perceber todo o poder da saúde que ela tem dentro dela, e ela consegue viver mais, mas o grande objetivo, viver melhor. Então é assim, é dar conscientização. O senhor tem essas palestras para oferecer para as empresas? Normalmente a gente faz isso a nível de empresas, que a gente pode fazer um treinamento com os funcionários, fazendo uma palestra, e depois a gente tem oficinas ensinando os funcionários a dormir de novo, ensinando eles a fazer uma meditação, a escolher adequadamente os seus alimentos de forma adequada e também a praticar atividade física com regularidade, prestando atenção e obtendo assim prazer em cada elo desse. Só que eu tenho uma consultoria que ela é particular. Cada pessoa, do mesmo jeito que você faz uma consultoria da sua empresa, você pode fazer um plano de consultoria você S.A. Ou seja, eu pego a pessoa, a gente faz uma análise de todos os seus pontos fracos, fortes, aquilo que você deseja melhorar, e a gente traça uma meta na qual acompanha a pessoa durante 90 dias e eu faço todo esse treinamento. Depois desse período, a pessoa ela sai com um planejamento pessoal no qual ela consegue executar de forma bem simples e bem objetiva. Para quem quer conquistar saúde, saiba que tudo começa na mesa.
Sobretudo em tempos de pandemia de coronavírus, é que uma educação alimentar se faz necessária. Por meio de uma boa alimentação, pode-se aumentar a imunidade. Realmente não é fácil a gente criar um hábito saudável, porque muitos fatores interferem nessa criação de hábito, né? Principalmente os fatores externos. Realmente a nossa família, os lugares que a gente frequenta, os nossos amigos, a própria escola, tudo isso vai estar interferindo nas nossas escolhas alimentares. Mas nesse momento agora que a gente está vivendo essa questão da pandemia, claro que a gente não tem alimentos específicos para isso relacionado a coronavírus, né? Mas a gente pode sim se precaver em relação à nossa imunidade. E como que a gente faz essa prevenção? É justamente acrescentando frutas e verduras em maior quantidade, nesse momento pelo menos, para poder melhorar a nossa imunidade. Então, como a gente acrescenta frutas e verduras na nossa alimentação? A gente está pedindo realmente para que a gente faça, em média, 3 porções de frutas durante o dia, né? A gente pode estar intercalando com verduras no almoço e no jantar, mas lembrando da importância desses alimentos que são fontes de micronutrientes, ou seja, vitaminas e minerais fitoterápicos que vão estar trabalhando nesse sentido da imunidade. Lembrando também que a nossa imunidade está em nível de intestino, né? Quando a gente faz uso, que a gente come frutas e verduras, obviamente a gente está ingerindo fibras, e essas fibras agem também como probióticos, prebióticos no nosso intestino, ajudando na absorção dos micronutrientes que vêm dessas vitaminas, dessas frutas e verduras para a nossa imunidade. Que tipos de frutas, que legumes, que verduras a gente deve comer para assegurar que a gente consiga logo ter essa imunidade o mais rápido possível? Então, na verdade, todas são importantes e a gente tem o privilégio de morar num país tropical onde a gente tem inúmeras opções, né? Mas a gente, nesse período, é bom intensificar a vitamina C. Então, de onde vem a vitamina C? Dos alimentos cítricos. Então, é importante a gente estar fazendo suco de laranja com suco de limão, acerola. Se possível, chupar a laranja também, porque aí já entra o bagaço, ajuda nessa questão da fibra. A gente pode estar lançando mão de abacaxi, por exemplo, o próprio açaí, que é importante também para a nossa imunidade. E a gente tem um alimento muito bacana no nosso país, que é chamado castanha do Brasil. É riquíssimo em selênio esse alimento. E a gente pode lançar a mão dele, né? Geralmente a gente faz no nosso dia a dia, uma castanha é o suficiente. Mas aí você pode também estar me perguntando, mas Ana Flávia, a castanha não é um custo alto? Não, se a gente pensa em relação à saúde, a gente não vai ver uma castanha com custo alto. Porque se você, por exemplo, compra coxinha e um refrigerante, vai estar muito mais alto esse valor do que a própria castanha. E por que não investir na castanha nesse momento para a gente melhorar a nossa imunidade? Então, se você não tem o hábito de comer a castanha, que é rico em selênio, o ideal é você estar fazendo 2 até 3 por dia nesse período para poder melhorar a sua imunidade. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Slim Med, Centro Integrado em Saúde da Mulher, e Espaço Narayan. O amor é a chave. Você é feliz? Pois é, o tema felicidade vem ganhando cada vez mais atenção científica, inclusive em Harvard. E esse ano, Vitória vai sediar o primeiro seminário de felicidade do Espírito Santo. A ciência da felicidade é um tema cada vez mais popular. As pessoas começam a despertar para os valores do amor, da verdade e da espiritualidade. O Conexões Criativas conversa hoje com o sócio fundador do Instituto Movimento pela Felicidade, Sidenberg Rodrigues. Ele acaba de chegar de um congresso em Minas Gerais. Sidenberg, qual o resultado desse congresso? O que aconteceu lá? Primeiro, obrigado pela entrevista, Ivana. Foi muito bacana. Esse tema felicidade está crescendo muito no mundo, inclusive Harvard já tem até disciplina nas matérias da faculdade. E em Belo Horizonte, há 3 anos, foi criado um instituto com o intuito de difundir o conceito do Max Seligman, né? E outros autores
sobre essa questão de levar um bem-estar para as pessoas. Esse congresso ele reuniu diversos tipos de segmentos, a educação, saúde, sustentabilidade, tecnologia, para debater o tema como é que a sustentabilidade e a felicidade elas permeiam os setores da vida de forma a levar qualidade de vida para todo mundo. Você está nesse braço da sustentabilidade, né? Sustentabilidade e felicidade. O que representa, né, para esses conceitos que a gente já conhece de sustentabilidade, o que representa ter adesão dessa questão da felicidade? Excelente pergunta. Então, inclusive o modelo de sustentabilidade é que facilita a implementação da felicidade. Uma das vias da implementação pode ser pelo modelo. O modelo atual de sustentabilidade, que é o Triple Bottom Line, que é o tripé econômico, ambiental e social, já não responde mais pelas demandas da complexidade atual. O modelo de sustentabilidade que envolve dimensões, que é econômico, ambiental e social, mas também política, cultural e espiritual, mostra uma coisa mais realista em relação à natureza da vida como um todo, em sociedade e em qualquer lugar. Então é interessante que quando você fala em espiritualidade no centro do modelo, você não está falando de religião, né? Você está falando da relação do sujeito com ele, com o outro e com o meio, nessa relação de equilíbrio. Então, quando a gente busca isso, e a gente busca satisfazer os anseios, as angústias, os desejos, as necessidades da pessoa, você automaticamente consegue o equilíbrio. E você consegue uma plenitude na condução do sujeito nessa relação dele, com ele, com o outro e com o meio. A gente vive um momento de nação de muita dor, né, de muita crise econômica, as pessoas reclamando, muitas pessoas indo embora do país, moradores de rua. Então, eu posso prever ou imaginar que seja difícil falar, né, seja desafiador falar em felicidade. É isso mesmo? É desafiador? Com certeza, Ivana. Eu acho que algumas nações em desenvolvimento, como o Brasil, inclusive que atravessa aí muitos problemas atualmente, né, que vem já de um histórico, mas está com problemas atuais, tem que ter uma atenção muito especial a alguns tipos de foco. Porque, por exemplo, a população de rua está aumentando com desemprego, né? As pessoas estão sem emprego, estão sem condições de se manterem e quem está na rua não está feliz. Os sistemas de saúde sobrecarregados, não estão conseguindo atender as demandas. Os presídios estão sobrecarregados, superlotados. Estamos aí entre as 5 populações carcerárias maiores do mundo. Então a gente tem que ter uma atenção muito especial. O desafio é muito grande para falar de felicidade, porque falar de felicidade em país desenvolvido é mais tranquilo. Mas é aquela história, se a gente não começar, inclusive com essa base, trabalhando essa base dentro de um modelo que meça desafios econômicos, como o emprego, né? Ambientais, como a afluência logística nas cidades e o problema do lixo, a água, desmatamento, saneamento, a parte social de modo geral, né, que é as drogas, toda essa parte de presídio e tal, política, né, que são as relações, cultura, que é essa identidade dos povos dos índios, toda essa questão relacionada com o humano em si, antropologicamente falando, a gente precisa de trabalhar isso de forma plena, considerando toda essa visão holística da vida em sociedade. E é um desafio muito grande quando se trata de um país de desenvolvimento. Isso já chegou nas escolas também, Sidenberg? Já. Lá em Minas Gerais tem um braço na FDC, Fundação Dom Cabral, que já começou. A gente também, curso que a gente ministra e palestra, a gente tem difundido. Meu caso particular, né, que eu dei aula na Universidade de Vila Velha e também na FDV, eu coloco sempre dentro dos temas a felicidade, em prol dentro do contexto de sustentabilidade e integridade, a gente coloca a felicidade também porque é um motivo disso. Para um país íntegro, uma escola íntegra, uma empresa íntegra, é uma empresa mais feliz. Então a gente está difundindo nas escolas também. Então, olha só, Sidenberg, você já é meu convidado na disciplina que eu dou lá na Universidade de Vila Velha, no MBA de Comunicação Digital, para falar, né, de sustentabilidade e marketing. Aceita o convite? Claro que eu aceito. Você? Claro que estamos lá com seus alunos. Vai ser um prazer. Obrigada. Pode-se aumentar a felicidade adotando-se hábitos novos, mantendo relacionamentos saudáveis e estimulando a saúde física e mental. Eu percebi, né, quando eu comecei meus estudos sobre felicidade, eu percebi o quanto que isso é urgente, como que primeiro as pessoas desconhecem o que é felicidade,
né? Existe um desentendimento, as pessoas acham que felicidade é associado a consumo, a status, a dinheiro, ao que eu consumo, a se eu tenho poder, né? Se um dia eu vou alcançar o sucesso. A gente confunde o que é felicidade. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que as empresas, que é o foco hoje do BeHappier, o BeHappier é uma startup que nasceu para ajudar a levar felicidade para um ambiente corporativo. Por quê? Porque a gente percebeu que as pessoas estão extremamente infelizes no trabalho. Você tem em torno de 73% dos funcionários em geral estão infelizes. Quando você vai para o nível gerencial, isso sobe para 85%. É muita gente infeliz. Então o BeHappier ele vem com uma proposta de contribuir como uma ferramenta que engloba comunicação, tecnologia e a própria ciência da felicidade para ajudar nesse processo de trazer um ambiente e aumentar a percepção de bem-estar das equipes. E com isso você tem pessoas mais felizes, você tem mais resultado, você tem mais produtividade, você tem mais engajamento, você tem pessoas mais criativas, pessoas mais generosas, pessoas mais saudáveis. Ou seja, é o tipo daquela situação que todo mundo ganha. Imagina você ter uma empresa mais produtiva, mais criativa, mais inovadora, mas ao mesmo tempo com pessoas felizes. Não um mundo ideal, ou seja, ganha-ganha. É aquele resultado no final que, independente do resultado financeiro, é o resultado de ter pessoas, de ser e de ter pessoas ao seu lado mais felizes. E existe uma conexão com o Instituto Movimento pela Felicidade de Minas Gerais? Então, esse é um projeto que a gente está desenvolvendo em conjunto, né? A gente quer trazer para o Espírito Santo um evento internacional, que é um evento de felicidade, que a gente vai unir com um evento de cidades felizes. Então, a gente vai trabalhar um evento internacional, a gente vai trabalhar 3 perspectivas da felicidade: pessoas felizes, negócios felizes e sociedade feliz. Então a gente vai trabalhar a felicidade a partir da perspectiva de políticas públicas, né, de como que algumas cidades ao redor do mundo estão trabalhando, né, essa visão da felicidade, assim como empresas que já começaram a perceber que existe uma ciência, existe uma gestão da felicidade, e a gente vai trabalhar também com pessoas, como que nós no nosso dia a dia podemos, através dessas atitudes, buscar aumentar a nossa percepção de felicidade. Então sim, existe um projeto que está por vir, que vai ser um evento assim, que vai, na minha opinião, acho que vai parar a cidade, né? A gente quer trazer alguns palestrantes internacionais, por exemplo, a gente está querendo trazer o ministro da felicidade de Dubai, né? Por incrível que pareça, Dubai tem um ministério da felicidade. A gente está querendo trazer também a primeira-ministra da Nova Zelândia, de felicidade também. Nova Zelândia também tem um Ministério de Felicidade, para a gente perceber que felicidade saiu daquele universo da filosofia, da poesia, e se tornou um assunto de saúde pública, um assunto econômico, um assunto político, um assunto que engloba, né, todas as perspectivas. Ele não está limitado somente à psicologia, à filosofia, ou algo fútil, algo opcional. Hoje se tornou realmente um diferencial para as empresas, para os governos e para as pessoas. E podemos esperar para 2020 esse evento? 2020, segundo semestre. Então, Conexões Criativas no Congresso, né, no evento de felicidade internacional. Estaremos juntos. O Conexões Criativas fica por aqui, mas eu volto na próxima semana com mais informação de educação, inovação, meio ambiente, sustentabilidade, indústria criativa e empreendedorismo. Na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Tempo que o dinheiro faz parte do universo feminino. O grupo de mulheres de negócios de Vila Velha resolveu fazer um jantar para falar de administração financeira. Por falta de uma boa educação financeira, muitos empresários acabam perdendo o controle do seu negócio. Esse grupo de mulheres de negócios de Vila Velha resolveu se reunir para conversar sobre educação financeira. Elaine, como surgiu Mulheres de Negócios? Menina, é uma história longa, né? Bem longa. Na verdade, surgiu de alguns incômodos profissionais e pessoais há 3 anos atrás. E, além dos incômodos, tem um pouquinho de espiritualidade. Eu sou muito conectada, né, com Deus, uma força maior que faz a gente levantar todos os dias. E ele me entregou de presente esse projeto há 3 anos atrás.
E hoje nasceu tão despretensiosamente, hoje a gente está aí com essa rede que cresce, não é mais um grupo, é uma rede, né? Estamos há 3 anos e eu comecei a entender o quanto as pessoas tinham dificuldade de se relacionar. A gente tem um costume de viver na nossa rotina, nas nossas relações primárias que a gente fala, né? Que são relações casa, trabalho, os amigos, as mães dos amiguinhos, a academia, vizinho. E essas conexões são as conexões naturais. Mas e o mais que isso, né? Para a gente falar de negócio, trocar experiências, conversar, trazer mais resultado para o nosso trabalho, eu senti que a mulher não tinha esse espaço. E aí eu fui entendendo, mesmo já no processo do grupo andando, eu fui entendendo que essa era a maior dor e fui buscando me especializar mais no marketing de relacionamento, nas relações. Então hoje eu sou especialista em relações de negócio. E eu percebo que mesmo empresárias tendo bons negócios, boas empresas, a dificuldade das relações ainda são muito grandes. 2020, como é que está caminhando Mulheres de Negócios? Então, no ano de 2019, a gente fez a expansão do projeto, né? A gente passou a ter uma unidade lá na Bahia. Estamos muito felizes com isso. Viramos uma rede, não mais um grupo. Em Vitória temos 2 grupos e na Bahia 1. E a gente continua nesse processo de expansão. Lá é o nosso piloto, então a gente está fazendo todos os ajustes necessários para que a gente possa crescer ainda mais. Mas ainda esse ano a gente está aí para chegar até final do ano com mais 3 ou 4 cidades. Não só aqui no Espírito Santo, mas também fora daqui. Elaine, mês da mulher, né? Março, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Que mensagem, né? Você que lida com tantas empresárias, que mensagens, que alento você pode deixar para as mulheres? Olha, eu falo o seguinte, que é uma frase que norteia a minha vida e foi por ela e com ela que eu consegui chegar até aqui. Faça na condição que você tem, da forma que você pode fazer, até você conseguir ou ter condição de fazer melhor ainda. Não existe ocasião perfeita. Existe você sair do lugar e começar a fazer. Então saia do lugar, faça, que com certeza os ajustes você vai fazendo no caminho. Porque não existe a gente querer mudar os nossos resultados fazendo a mesma coisa. A gente só consegue mudar alguma coisa fazendo diferente. Qual o problema de misturar as contas pessoais com as contas da empresa? Então, um dos maiores problemas na realidade é o empresário não saber efetivamente qual o retorno que a empresa está dando para ele. Não sabe realmente se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Esse é um dos maiores problemas. E efetivamente, assim, indo um pouquinho mais longe, no contexto mesmo da Receita Federal, quais são as implicações? Então, essa questão de conflito, patrimonial, a empresa ela pode sofrer na realidade uma fiscalização e a Receita Federal descaracterizar a personalidade jurídica e atribuir toda aquela tributação à pessoa física. Isso acontece comumente? Isso é um caso extremo, mas isso está previsto em lei e os empresários realmente têm que tomar cuidado em relação e ficar atento a isso aí. Eu vi você fazendo uma advertência em relação, por exemplo, ao carro, né? É uma questão que parece tão simples e ela tem reverbera de uma forma maior, né? Quando você mistura o carro, você coloca o carro que é da pessoa jurídica, você tem alguns benefícios, né? Quando você realmente compra através da empresa. Quais são as questões imbricadas aí? Então, o empresário, na realidade, quando ele vai verificar a aquisição de um veículo, ele se sente atraído pelo desconto que ele tem na aquisição na pessoa jurídica, né? Só que, na realidade, ele não tem a informação que na pessoa jurídica esse bem ele sofre uma depreciação. Essa depreciação é de 20% ao ano. Então, esse veículo, com 5 anos que ele está na empresa, o valor dele é valor zero. Então, quando a empresa for vender esse veículo, ela vai sofrer uma tributação de 15% sobre o valor da venda a título de imposto de renda. Sendo que se o empresário tivesse adquirido na pessoa física, esse bem não sofre depreciação na pessoa física. Então, teoricamente, ele não teria essa carga tributária.
Então, a isso tudo a gente chama de confusão patrimonial, né? Eu queria que você explicasse melhor esse conceito. Sim, então, a confusão patrimonial é o empresário, na realidade, está pagando as contas dele, né, da pessoa física, as contas pessoais na pessoa jurídica. Então, ali ele envolve tudo, jurídica com física, então isso dá uma confusão sem realmente identificar quais são as despesas da pessoa jurídica, quais são as despesas da pessoa física. Isso nós chamamos de confusão patrimonial. E como você trabalha, né, nesse processo de educação desse empresário? Né? Que dicas você pode dar a esse empresário, principalmente as mulheres hoje, né, que você falou para as mulheres? Então, a dica que a gente dá é, na dúvida, procure um profissional, né, contábil, realmente que ele está ali para poder dar todo o apoio, toda a consultoria e realmente passar as implicações que existem, né? Tanto na lei, as implicações na realidade que inviabiliza realmente a gente saber qual é o retorno que essa pessoa jurídica está dando para a pessoa física, se a empresa ela se torna uma empresa viável ou não, se é um bom negócio ou não, quando realmente você não tem os números corretos, né? Essa separação que a gente chama de princípio da entidade, né? Separar o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica. Isso é primordial nos negócios. Muito primordial. É o primeiro conceito, o primeiro princípio, na realidade, que na contabilidade a gente aprende, que é o princípio da entidade. Não é pessoa física, é física, jurídica é jurídica. O Conexões Criativas fica por aqui, mas eu volto na próxima semana com mais informação de educação, inovação, meio ambiente, sustentabilidade, indústria criativa e empreendedorismo. Na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Slim Med, Centro Integrado em Saúde da Mulher, e Espaço Narayan. O amor é a chave.